Bom dia a todos. Eu agradeço pela oportunidade de estar com todos vocês. É Desculpe, sempre, Silvane, é sempre peço. enriquecedor nós temos essas oportunidades de trocar conhecimento, ideias, experiências, né? E colocar em prática, né, aquilo que a gente tem pesquisado e estudado no decorrer desses últimos anos, né? Eu trabalho muito com foco na questão da inclusão em espaços culturais, embora já tenha atuado com escolas e mesmo com empresas. E então eu tenho uma visão ampla desse processo e tudo que eu vou falar aqui tem aplicação tanto na exposição, pode ter uma aplicação direta na exposição, na forma de pensar, a exposição que vocês estão planejando, mas também no decorrer dos trabalhos posteriores que vocês forem fazer, já no âmbito mais profissional, na atuação de trabalho. Mesmo a gente reconhecendo que dentro de uma estrutura de um museu, quando a gente entra para trabalhar num departamento, projeto específico, nós encontramos muitas vezes muitas resistências, engessamentos. Quando a gente fala em inclusão, a gente tem que pensar que a gente pode atuar transformando o espaço onde a gente está. Primeiro buscando uma primeira parceria, alguém que pense como a gente, que esteja incomodado, que queira trabalhar de forma colaborativa. Nesse primeiro momento de parceria, de encontro, a gente já pode pensar em transformações dentro do nosso pequeno espaço. Então, eu gostaria que vocês entendessem toda a minha fala como um processo que a gente pode efetivar em qualquer espaço que a gente atue, seja na universidade, seja num trabalho que tenha relação com o museu, principalmente também trabalho com comunidades, né? Então, esse entendimento de que a inclusão se aplica a qualquer espaço de relações sociais onde eu esteja atuando é muito importante, né? Então, o que eu vou falar tem essa aplicação e pode ser aplicado na vida cotidiana de vocês, e deve ser, né, no processo de trabalho, na prática de trabalho, né, que vocês desenvolvam a partir daqui. E um aspecto muito importante que eu sempre começo a falar, eu sempre começo de um conceito. Por quê? Porque, infelizmente, os museus trabalham com a questão da acessibilidade como se ela fosse uma prática que é puramente técnica. E, na verdade, eu acho que minha tela aqui fechou de repente. Na prática, nós precisamos de um conceito que nos direcione, porque senão a gente acaba tendo uma prática limitada, porque a gente não sabe da dimensão do conceito e não sabe como realmente aplicar com fundamento para chegar a um objetivo final. Daí, se eu não tenho essa reflexão, a minha prática vai ser sempre restrita, vai ser sempre limitada. Porque essa prática depende de conhecimento efetivo, depende de reflexão. Então, eu sempre começo com conceito, porque essa é uma prática que a gente tem que ter, relacionar a teoria à prática. Não pode estar desapegado desse exercício de reflexão. Infelizmente, a gente tem uma cultura que veio das empresas e que os museus foram agregando, de pensar que é somente uma prática que eu vou fazer para o público, de comunicação ou de acesso ao espaço físico, e que não tem nada a ver com uma reflexão aprofundada que direcione o meu trabalho. Então, isso é muito importante, né? Eu vou pedir para a Monique passar o segundo slide. Então,
O número 2, porque eu não estou vendo. Já aparece para a gente, a inclusão, né? Isso. Aparece para vocês. Tá ótimo. Sim. Então, justamente, eu quero trabalhar esse, esse conceito, porque ele tem pontos muito importantes, né? Então, nesse conceito está escrito assim, é de Santos, né? Um processo compreendido por seu caráter mais incompleto. Quer dizer, eu nunca vou atingir um ponto em que eu diga, olha, está tudo bem, eu alcancei o máximo, tudo está perfeito, eu estou muito acomodada com essa situação que eu tenho no meu museu ou na minha compreensão, e eu não preciso me preocupar porque já atingi um nível suficiente. Isso não é possível, não é correto, não é um pensamento correto que seja desenvolvido, né? Porque vão surgir sempre situações novas e eu tenho que pensar sempre que barreiras eu ainda tenho no meu espaço, na minha comunicação, em função da diversidade de público que vai acessando a minha exposição ou meu museu, né? Ele é incessante, quer dizer, eu tenho que estar sempre avaliando e repensando. Isso é uma outra dificuldade que a gente encontra nos museus. A gente não tem uma avaliação contínua, seja nos setores educativos, seja no museu avaliando sua prática constantemente, refletindo sobre ela, porque há um foco na produtividade, na quantidade de pessoas que têm que ter atendidas, e não tem esse tempo reservado para uma reflexão. Então, a avaliação contínua, ela faz parte. Então, a gente vai pensar justamente naquilo que Paulo Freire já falava, ação, reflexão, ação, a praxis, né? Justamente repensar constantemente esse processo de criação das exposições, dos processos de comunicação, de recepção, no funcionamento da instituição como um todo. E ele é dinâmico, que tem que estar sempre respondendo a uma necessidade, a uma demanda que surge. Pessoas entram, pessoas saem dos museus, profissionais entram e saem, e eu tenho que estar sempre avaliando, né? Uma das questões que o museu sempre falam, quando eu entrevistei na minha pesquisa, é que as ações eram muito prejudicadas porque alguns serviços eram terceirizados e havia muita entrada e saída de profissionais da recepção, de educativo, não é? Várias questões e que atrapalhava esse processo de capacitação dos profissionais para lidar com a diversidade. Ora, se você tem avaliações contínuas que envolvem todos os setores do museu, essa formação, essa capacitação, ela vai se refazendo a cada dia, né? Os novos vão participando das discussões com os antigos e ele vai se renovando. Mas não há essa prática de reflexão sobre suas ações, suas atividades, seu planejamento. E aí realmente é uma desconexão entre os setores. Porque essa questão da inclusão e da acessibilidade, ela é muitas vezes vista como algo que está centrado num setor de acessibilidade ou no setor educativo, que é um outro erro, né? Ele tem que envolver a estrutura da instituição, ele tem que envolver o planejamento estratégico. Cada setor tem que pensar que barreiras eu tenho nos meus processos de trabalho cotidiano que podem impedir o acesso à informação do meu setor, ou acesso à informação de um pesquisador que vem de fora, acessar algum dado, algum conhecimento. Então, cada setor tem que fazer um diagnóstico do seu próprio cotidiano. E aí, é uma orientação que é importante quando vocês vão fazer uma exposição. Não pensar que vai ter um grupo de acessibilidade dentro da sua equipe, ou que vai pensar em inclusão. Cada setor, cada planejamento dessa exposição, ele tem que pensar em que barreira está produzindo e já pensar na diversidade de público que vai receber, como atender isso, né? Quando eu vou tratar por exemplo,
mesmo que seja do aspecto financeiro, da montagem da exposição, né? Essa questão da acessibilidade de informação tem que ser pensada. Quem está planejando marketing vai ter que pensar, olha, como é que eu vou atingir uma diversidade de público? Qual vai ser a minha linguagem? Né? Que grupos eu vou tentar acessar? Que barreiras eu posso estar criando para pessoas que não frequentam a exposição, seja mesmo dentro da universidade, né? Que público é esse da universidade que vai visitar a minha exposição? Qual é o perfil desse público? Como eu posso atingir mais pessoas? Então, é um ideal, um valor que eles têm que estar inserido em cada setor que pensa uma exposição nesse processo, né, de pensamento da exposição. E aí vocês vão ver que no conceito tem aí o empreendimento de todos os esforços, da ideia de que está todo mundo junto, engajado com esse objetivo. Não é uma questão do setor de educação nem de acessibilidade. É um esforço conjunto, envolve trabalho colaborativo. E o que a gente quer alcançar? Garantir participação máxima, de acordo com a limitação de cada um, buscar fazer com que esse visitante que chega na exposição se envolva com o tema, e se envolva em duas dimensões, cognitiva e afetiva. Então, esses dois aspectos ele tem que estar conjugado para que haja participação máxima. E aí a gente vai pensar como alcançar isso, né? E aí eu tenho que pensar que essa pessoa que está entrando na minha exposição, eu não estou fazendo um favor em atender uma pessoa com deficiência visual ou com deficiência intelectual, ou um estudante estrangeiro que está estudando na minha universidade. Não, ele é um cidadão, é direito dele ter acesso à informação garantido por lei. Então, é uma outra perspectiva que a gente tem que trabalhar na nossa cultura de museus, né? Não tem um atendimento assistencialista que eu estou colocando para uma pessoa que tem uma carência em determinado aspecto da sua vida. Não, é um direito dele, é um cidadão, então eu vou fazer todo o possível para que ele tenha acesso à informação de forma plena. Isso em qualquer arena da sociedade, quer dizer que a área de cultura está incluída nesse esforço, né? Ele tem direito e deveres nessa sociedade, quer dizer, aí eu estou falando de cidadania. Quando a gente fala de inclusão, a gente fala de cidadania, né? Então, esses aspectos todos estão no conceito de inclusão. Só que se a gente não pensa nesse conceito, a gente vai achar que o nosso trabalho dentro de um museu, numa exposição que está montando, ele é um projeto que vai durar 3 meses e pronto, acabou, tá ótimo. E não é verdade. Dentro de uma instituição, seja na universidade, seja no museu, seja num centro cultural, onde nós estivermos trabalhando, a inclusão nunca é um projeto com início e fim. Ele não é um projeto, ele é um programa que abrange a instituição na sua totalidade. Então, às vezes eu vejo muito falando, olha, eu tenho uma exposição acessível no museu tal, funciona do mês tal ao mês tal. E aí eu me preocupo sempre em perguntar, tudo bem, você tem uma exposição que durou 3 meses, mas que impacto isso causou na estrutura da sua instituição? O que transformou? O que mexeu? Que conhecimento cada profissional adquiriu? Isso é muito importante, né? Que a inclusão tem relação também com o conhecimento adquirido, no âmbito individual e coletivo. É um crescimento em conjunto para a comunidade do museu, para o indivíduo, para um desenvolvimento de uma consciência de cidadania, né? Então, olha quanta coisa num conceito que nos confronta com a realidade que a gente tem, não é? E é por isso a importância de trabalhar o teórico para direcionar o nosso olhar, não é? Então, vamos passar ali para o 3, né? Então, quando a gente fala, o slide 3, quando a gente fala em que consiste a inclusão,
eu tenho que pensar objetivamente. O que consiste? Ampliação de participação e eliminação de barreiras. Ora, eu não posso pensar em eliminação de barreiras se eu não começar por um diagnóstico. É preciso... O primeiro movimento de inclusão não é externo, ele é interno. Na pesquisa que eu fiz no doutorado, eu procurei mostrar isso, que instituições que são consideradas top na área de acessibilidade e inclusão, na verdade, mantinham estruturas excludentes e muito problemáticas nas suas relações pessoais, de trabalho, na sua relação com pessoas com deficiência, concepções sobre acessibilidade, sobre inclusão muito ainda ultrapassadas, né? Com muitos preconceitos, não conseguindo trabalhar colaborativamente, um trabalho extremamente setorizado, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando quer pensar num trabalho que tem um caráter inclusivo, que tenha essa personalidade, né, essa identidade, é avaliar a gente mesmo. Que barreiras que eu estou criando na comunicação com os meus amigos, com os meus colegas, né, para as pessoas acessarem informação sobre a exposição, pessoas da universidade, né, que barreiras eu mesmo estou criando, que concepções eu tenho, né? Quais são as ideias que eu tenho sobre acessibilidade e inclusão. Então, o nível de conhecimento que eu estou dizendo, né? Então, a primeira coisa é fazer uma avaliação interna. Só que as instituições não fazem essa avaliação interna porque elas acham que é apenas uma prática em que eles vão colocar uma rampa, um piso tátil, e fazer umas modificações físicas, botar lá um braille, né? E tudo bem, resolvido está. E dentro da instituição a estrutura não muda. Ora, a gente precisa pensar primeiro a estrutura, pensar o que nós somos internamente, identificar que barreiras a gente tem para que as pessoas tenham acesso às informações plenamente. E aí eu vou pensar na ampliação de participação. Bom, eu quero atingir um público específico, e como esse público vai ter acesso? Tem várias questões nessa ampliação de participação, que é um segundo passo que precisa ser feito. E aí eu digo claramente para vocês que vão fazer uma exposição, que é uma fala mais direta que eu quero fazer. Eu preciso de um mapeamento. Eu preciso identificar quais são as pessoas que estão no meu entorno. As pessoas se incomodam muito quando a gente fala assim, o museu é um museu para todos. Parece que é uma coisa inatingível, né? Mas esse todos nosso é o todos próximos que estão ao nosso redor, que muitas vezes estão invisíveis para nós mesmos, né? Então, se eu for pensar num público dessa exposição imediato, esse público da universidade que nos cerca, quais são os grupos que estão ali próximos e que muitas vezes não frequentam as exposições feitas pela museologia, né? É o nosso primeiro elemento ali de comunicação, tem que ser com ele, né? Quais são as mídias que eles usam? Quais são seus pontos de interesse, né? Eu tenho alunos que têm deficiência na universidade, eu tenho alunos estrangeiros, eu tenho alunos com mais idade, eu tenho alunos que têm uma realidade social de maior vulnerabilidade. Conhecer quem está ao nosso redor e, a partir dessa diversidade que eu já tenho na porta da minha instituição, é que eu vou pensar no meu trabalho. Bom, esse é o primeiro ponto. E aí, depois eu passo para o segundo ponto. Quem é que está no entorno da universidade? Quem é que eu posso atingir mais diretamente? Que instituições podem me ajudar a construir o trabalho? Nossa, eu não tenho conhecimento sobre acessibilidade. Eu não sei nada.
Mas será que na minha cidade não tem instituições que trabalham diretamente com esses grupos? Instituições que trabalham com cegos, instituições que trabalham com a pessoa com deficiência intelectual, instituições que trabalham com a deficiência visual, que trabalham com surdo-cegueira, que trabalham com refugiados, que trabalham com moradores de rua. Olha quanto conhecimento existe nesses lugares especializados que eu posso usar como recurso de acessibilidade, facilitadores para a minha comunicação. Eles podem me ajudar na formulação de materiais, né, de profissionais que possam ajudar, que eu posso colocar lá na minha mídia uma referência sobre o trabalho que ele fez. Então, eu não tenho dinheiro, ele também não tem, mas ele quer divulgação. Então, a gente junta forças aí. Então, o meu leque da comunidade vai se ampliando a partir de um mapeamento, não é? E aí eu junto forças. E eu chamo mais gente para ter acesso ao museu. E essa ampliação de participação também tem que ser pensada que ela não pode ser passiva. Essas pessoas, elas podem e devem opinar nesse trabalho a partir do seu saber, do seu conhecimento específico, né? É participação realmente na construção. Se eu estou pensando na diversidade como um elemento, um valor importante para o meu trabalho, né? E aí eu coloquei uma definição da lei para a questão de barreiras, né? Então, qualquer entrave, qualquer obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício, né, de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento. Olha a questão da liberdade do movimento e de expressão, a comunicação, acesso à informação, a compreensão, a circulação com segurança, entre outros, né? Eu diria ainda o conforto da pessoa, né? Essa questão da liberdade de movimento, os seus direitos, acesso à informação, é autonomia, é a cidadania que se expressa a partir de autonomia. Não sou eu que vou determinar o que a pessoa com deficiência vai ver dentro da minha exposição. Eu tenho que identificar o interesse dela e, a partir do interesse dela, facilitar o acesso à informação para que ela se envolva emocionalmente, afetivamente e cognitivamente com esse interesse, com essa exposição. Então, esse é um aspecto importante quando a gente fala de exposições em museu, que determinam o percurso do visitante. O que a gente percebe? Que, normalmente, a gente trabalha muito com essa questão da autonomia para públicos diversos, né? Os museus sempre pensam, olha, vou oferecer uma diversidade de materiais, de recursos para o público, para atender criança, para atender idoso, para atender estudantes. Eu preciso de uma série de recursos que despertem o interesse. Mas eles não estendem esse pensamento à questão da pessoa com deficiência, né? A grupos mais minoritários, né? Trabalhando sempre com uma atividade específica para aquele grupo. Então, pré-determinando, a partir dos seus conceitos, seus preconceitos, o que aquela pessoa precisa ver e quer ver. Olha, se chega uma escola pública na minha exposição, eu não posso dar um conteúdo mais a fundo, porque eles não têm condições. Quem disse? Ah, se eu vou trabalhar com uma escola que trabalha com deficiência visual, né, eu tenho que trabalhar desse jeito, com placas táteis, ou então trabalhar com esse conteúdo, muito focado no toque, porque de outra forma eles não vão ter acesso. Eu não posso predeterminar aquilo que o visitante vai fazer. É ele, pela sua autonomia, o seu direito, que tem que dizer: eu me relaciono melhor e aprendo melhor com este ambiente através desses equipamentos ou desses recursos, não é? Ele que vai dizer. Então, é importante o conceito para a gente ter compreensão do que a gente está fazendo lá na prática, lá na frente. Se eu não conheço um conceito, eu vou fazer daquele jeito que eu acho. Mas quando eu penso no conceito, amplia a minha visão para eu atender com mais qualidade esse trabalho.
Eu vou passar para o quarto slide. Monique, eu vou me empolgando com a fala e aí, de repente, eu passo da hora. Aí você me dá um aviso, por favor, tá? Tudo Todo bem, mundo, tudo todo bem. mundo. Até aí, tudo bem, gente? Todo mundo acompanhando, né? Bom, então eu estou trabalhando com etapas do planejamento de uma exposição que eu estou pensando que seja inclusiva, né? E a outra etapa é o grupo se reunir e discutir quais são os valores que esse grupo assume como importantes, fundamentais para direcionar o seu trabalho. Essas questões dos valores, eles às vezes causam muita confusão. Por quê? Porque às vezes as pessoas pensam: ah, esse negócio de valor e missão é da empresa, veio do processo de empresas, né? Então, planejamento estratégico. Realmente tem a ver. Mas nesse caso da inclusão, é além disso, né? Ele tem uma importância fundamental, que não é uma questão de mercado. Muito pelo contrário, é a partir dele que você confronta um sistema que muitas vezes é excludente, né? Quando um grupo conversa sobre seus valores, ele está determinando a sua identidade. Olha, eu me identifico a partir disso. Então é muito importante. Eu coloquei alguns, mas assim, são ideias. Cada grupo vai pensar no seu perfil e vai determinar os valores que são importantes para a sua exposição, para a sua instituição, para o seu trabalho. Então, por exemplo, a gente está trabalhando aqui no Rio com a instalação do Centro de Memória, organização do Centro de Memória do movimento LGBT, no Grupo Arco-Íris. Nós estamos discutindo nossos valores. É um trabalho colaborativo com uma comunidade específica e a gente está trabalhando os valores. Foram os museólogos que chegaram lá e disseram: olha, os valores são esses? Não. A gente sugeriu alguns para dar uma ideia e a partir dali a gente foi discutindo, colocando outros, pensando também como que significado tinham esses valores para aquela comunidade, e aí o plano museológico está caminhando nesse sentido. Então, então isso aí não é uma lista rígida, são ideias que eu estou colocando para vocês, mas que são importantes. São importantes para que seja um trabalho inclusivo internamente e externamente. Né? Todos esses valores, eles se aplicam tanto internamente quanto externamente. Não é um trabalho, como eu falei, da porta da exposição para fora, né? Ou do museu para fora, mas ele começa dentro. Então, olha lá, eu coloquei a questão da igualdade e equidade, né? Então, o fato de que todos são iguais não quer dizer que todos vão ser tratados da mesma maneira. Talvez um ou outro precise de um apoio específico para ter um acesso à informação ou para participar plenamente da exposição, da montagem, ou para participar simplesmente da exposição. Então, eu tenho que pensar que igualdade não é assim, todos são iguais. Não é isso. Todos têm o mesmo valor, mas cada um tem uma especificidade que precisa ser reconhecida e atendida para que ele usufrua dos serviços de forma igualitária. Participação, eu já falei, participação interna, o trabalho colaborativo, em que todos também têm uma participação similar, sem hierarquizações, não é? Todos os saberes são relevantes. Autonomia, a gente já falou. Confiança é muito importante para o trabalho colaborativo. Olha, no momento que eu estou discutindo valores e princípios, e o trabalho da exposição em si, cada elemento tem que ter plena confiança de que ele pode fazer uma crítica sem que isso seja levado para o pessoal. Não é? Ele não vai ser mal entendido, mal compreendido, ele tem liberdade para expor e vai saber que vai, e tem certeza que vai ser compreendido na sua colocação. Então, um trabalho colaborativo não existe sem uma confiança coletiva, né? Uma confiança de um com o outro, né? Olha como a questão interna é forte, né? Se a gente acha que
que vai ser mal compreendido, que as pessoas vão ter uma resposta agressiva a uma proposta, a uma crítica, eu me calo. E aí o princípio de participação já está totalmente comprometido, né? Então, a confiança, esse acordo, ele é extremamente importante. Reconhecimento de direitos, né? A gente já falou que está lá implícito no conceito de inclusão, valorização da diversidade. Olha, como é importante a questão da diversidade na formação de uma equipe que planeje uma exposição. Eu preciso ter na equipe que forma essa exposição um reflexo da sociedade que está ao meu entorno. Então, eu tenho que ter pessoas que têm um conhecimento sobre arte, que têm um conhecimento sobre educação, que têm um conhecimento sobre marketing, que têm um conhecimento sobre história. Então, quanto mais diverso tiver, mais ferramentas eu tenho para tornar um trabalho inclusivo. Outra questão, também a questão da diversidade na sociedade. Então, eu tenho que ter negros, eu tenho que ter LGBTs, o máximo que eu puder, pessoas com mais idade, pessoas mais novas. Ora, eu tenho ali um representante da sociedade que vai me ajudar a me comunicar melhor com esse meu público diverso. Então, eu não posso só pensar que eu tenho que reconhecer essa diversidade, respeitar essa diversidade que forma o meu grupo, ou que forma meu grupo de estudo na universidade, mas saber que aquela pessoa tem uma contribuição importante para dar para este grupo e para este trabalho. Isso se chama valorizar a diversidade. É dizer, olha, você é importante na sua diversidade para a construção desse conhecimento, para a construção desse trabalho, para que essa sociedade se desenvolva, para que ela cresça. Né? Você não é apenas uma pessoa que eu trato como diferente, mas que eu acho que eu é que vou influenciar você. Não, há uma troca que pode ocorrer que nos enriquece. A ideia de comunidade, como eu já falei, reconhecer que comunidade é essa que nos constitui. A ideia de sustentabilidade, que eu já falei também em função das parcerias que eu posso construir para que eu possa ter um planejamento que, apesar das dificuldades, se consolide. A questão da empatia é importantíssimo, tanto no trabalho de grupo quanto para o trabalho com o público. Me colocar no lugar do outro, ouvir em primeiro lugar antes de falar, procurar saber quem é esse que chega. E a questão da diversidade, como eu falei, que tem que ser um aspecto que caracteriza o grupo. A questão da empatia, ela é fundamental na comunicação, esse hábito de escuta, que é o que mais falta hoje no contato com os museus, porque a pessoa chega e, muitas vezes, se ela tem alguma limitação, o educador, ele chega e diz, nós temos ali um espaço com materiais acessíveis, de acessibilidade, vou te levar para lá. Nem escuta quem é a pessoa, qual é o interesse dela, por que ela veio ao museu, quem ela é, não é? Para que aí depois desse diagnóstico inicial a gente poder mostrar o leque de possibilidades que essa pessoa tem, né? Então, se colocar no lugar do outro, é isso, é um início do processo de escuta e perceber que é importante que essa pessoa tenha total acesso e me esforçar para que ela tenha total acesso à informação. Mas esse aspecto da empatia, ele é importante nas relações pessoais na equipe também. Olha, se eu sei que tem um amigo meu dessa equipe que trabalha e estuda e que ele tem horários restritos, ora, o que eu vou procurar facilitar? Qual é a contribuição na formação de uma exposição que ele pode fazer de casa? Que ele possa contribuir de outra forma, né? Então, o que acontece na maioria das vezes? Quando a gente vai formar a equipe, né? Não vou formar aqui uma equipe de trabalho para montar a exposição. Então, cada um vai marcando o seu horário para pensar assim, vou ver o que é mais fácil para mim. Se eu tenho empatia, eu vou procurar saber, primeiro, aqueles que têm maior barreiras
para participar de uma exposição e montar. E aí sim, ajusto esses que estão com mais dificuldade, porque eles têm horários mais tomados, e a partir desses ajustes, os outros que têm mais facilidade vão se acomodar. Olha como a questão da empatia, ela transforma no trabalho colaborativo as coisas mais fáceis. Então, esse olhar interno e externo, ele tem que fazer parte do nosso exercício, né? Vamos passar então para o 5, que eu trouxe ali também o conceito de acessibilidade, né? Teria mais ou menos uns 10 minutinhos, tá bom? Teria mais Temos? 10 minutinhos, tá? Só que... Ixi, então vou correr. Depois vocês vão olhar esse conceito de acessibilidade, que ele tem assim, conteúdo, ele está na lei, né? A Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, e ele tem todos os aspectos que a gente já falou anteriormente. Eu quero passar, então, logo, aqui tem os parâmetros de acessibilidade, são 7. Quando eu vou falar de desenho universal, o desenho universal vai ter que ser aplicado a esses 7 parâmetros de acessibilidade, né? Ele vai ter que ser aplicado no arquitetônico, no instrumental, pensando nas ferramentas, nos materiais que eu disponibilizo para acesso, se é vídeo, se é escrito, né? Algum painel, a forma de comunicação, as normas e regras, metodológico, né? Atitudinal. Os parâmetros de acessibilidade vão dar as diversas dimensões que a acessibilidade tem, mas eu tenho que aplicar o desenho universal a esses parâmetros, né? E aí eu chamo a atenção sobre toda essa dimensão da acessibilidade que às vezes a gente não contempla quando planeja uma exposição. A Lei Brasileira de Inclusão é ela que determina, quer dizer, toda a legislação de acessibilidade no Brasil tem o conceito de desenho universal. E aí eu quero chamar a atenção para uma outra questão. Nas normas da área cultural, de museus, eles usam o termo acessibilidade universal. Isso cria um grande conflito, porque na nossa legislação está definido o desenho universal. Houve uma discussão ampla entre pessoas com deficiência e especialistas para determinar isso. E a área de cultura pegou um conceito que é usado na Europa para aplicar aqui, sem prestar atenção que na nossa lei está determinado desta forma. E há diferenças de ampliação, de alcance desses conceitos. O desenho universal é mais amplo e a acessibilidade universal ele é restrito à comunicação e ambientes físicos. Então, isso causa um grande problema, porque quando uma pessoa vai fazer um projeto para verba pública, ela fica em dúvida, eu uso o desenho universal ou acessibilidade universal? Por exemplo, com esse conceito usado de acessibilidade universal em Portugal, ele não está inserido na legislação de Portugal, mas aqui a gente tem um conceito. Então, certas questões que surgem na nossa área vêm de uma pouca reflexão sobre a nossa própria realidade. Qual é o nosso contexto? Qual é a nossa realidade? É essa. Então, acabam se criando soluções que nem sempre contemplam a nossa realidade. Nós temos um termo que está definido na nossa lei e que é preciso respeitar esse movimento de discussão de anos do movimento das pessoas com deficiência, né? E realmente acaba criando esses conflitos, de tal ponto que as pessoas me perguntam qual conceito que eu uso, né? Eu falo, bom, então você usa a lei e cita que na nossa área tem sido contemplado outro conceito, assim, assim, assim. Mas realmente é um conceito muito restrito em relação à acessibilidade, o que está sendo usado na área cultural. Vou falar rapidamente como é que surgiu o desenho universal. Bom, ele surgiu da necessidade nos Estados Unidos
E por isso que a disputa de conceitos entre Europa e Estados Unidos, porque um não vai usar o do outro. Olha como as questões políticas estão envolvidas nessa questão do conceito. O conceito surgiu por causa dos soldados da guerra, das duas guerras, que quando voltavam para os Estados Unidos, queriam ser tratados dignamente. Estava a época dos movimentos civis, né, dos direitos civis, e eles começaram a reivindicar acesso aos serviços, né? E aí, essa ideia do desenho livre de barreiras para prédios começou a ser usado e foi se desenvolvendo também para serviços, né? Por isso que a gente fala hoje em desenho universal em museus, porque ele não ficou restrito à questão física, ele foi evoluindo, é um conceito que está em evolução, né? Então, ele começou dessa necessidade. Olha, se você tem um país que é extremamente bélico, né, que faz muitas guerras, você tem uma explicação por que esse conceito se desenvolveu tão fortemente em todas as instituições nos Estados Unidos, né? Vou passar para outra também. A 9. Bom, e aí tem alguns princípios que são importantes no desenho universal, que é a questão da flexibilidade no uso, por exemplo. E eu vou dar um exemplo que está muito vivo nos museus. Você chega lá e as pessoas falam assim, olha, aqui eu tenho, é muito usado isso, eu tenho um carrinho aqui de acessibilidade com diversos materiais que você pode tocar, e isso é para a pessoa com deficiência visual. Ora, e aí eu estou restringindo esse uso. Logicamente, eu reduzo o público, a quantidade de público que vai ter acesso a esse material. Ora, esse material que eu estou fazendo e que eu digo que é para cego, ele serve para pessoas que precisam, por exemplo, têm dificuldade de concretizar, de entender um conceito e precisam do concreto para ter acesso a esse conceito, né? Por exemplo, eu preciso de material concreto para lidar com matemática. Então, para mim, material tátil, material concreto que eu possa manusear, é uma maravilha para eu entender a área de ciências exatas, né? Então, para mim é ótimo. Para a pessoa com baixo letramento, é fantástico você ter acesso a um áudio, é fantástico você ter acesso a um material concreto que ela vai entender o conceito melhor. Então, eu tenho que perceber que o material que eu produzo tem uma ampla aplicação, seja de simples entendimento, né? Um texto simples, se eu tiver pequeno, existe a questão da leitura fácil, que tem regras específicas, né? Número de palavras, né? Quando vou fazer um texto para alguma parte da exposição, letras sem serifa, também a construção no discurso direto, né? Então, pensar que eu tenho que tornar isso o mais simples possível, né? Que a informação seja fácil de acessar, que não seja complicado para a pessoa manusear, mas que se ela errar, ela vai chegar lá. Eu tenho que pensar que se ela tiver alguma dificuldade, ela vai... eu não vou restringir tanto o uso de forma que ela tenha que ter um procedimento específico para atingir uma determinada informação, baixo esforço físico, né? Desgaste físico para essa pessoa, e pensar nas dimensões de espaço e abordagens de uso. Bom, são princípios básicos que é utilizado para tudo. Quando você trabalha, por exemplo, com manual de eletrodomésticos, ele tem que seguir esse princípio, embora não pareça, né? São muito complicados, mas tem que ser informações simples, né? De fácil acesso. Eu quero chegar aqui na parte... Bom, o que mudou a partir desse movimento lá dos soldados? As pessoas trabalhavam, especialistas, né? Educação, a parte médica, né? Com modelo médico, que era o seguinte: a pessoa é cega, então ela não pode, ela é incapaz e ela não pode fazer isso, isso, isso. Então, eu tenho que tratá-la assim, dessa maneira, em função da deficiência física. E os museus ainda trabalham assim com as pessoas, né? Elas não pensam que cada indivíduo é um indivíduo. Quando ultrapassa-se esse modelo médico,
Cada indivíduo tem uma característica pessoal. Quando ultrapassa esse modelo médico, que as pessoas começam, os especialistas, a perceber que não basta apenas considerar a questão física, elas passam a perceber que é necessário abordar o contexto social e depois evolui para o biopsicossocial. Então, eu estou utilizando aí 3 marcadores, né, 3 indicadores importantes: o físico, o psíquico e o contexto que a pessoa vive. Esse modelo biopsicossocial, ele não está sendo ainda aplicado nos museus. É preciso pensar que cada pessoa tem uma realidade. Eu posso ter 2 pessoas com deficiência visual igual, com a mesma limitação, mas se eu avaliar a trajetória de vida de cada um, eu vou ver que eles funcionam diferentes. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa que nasceu na área urbana, com boas condições financeiras, vai ser diferente daquela pessoa com deficiência visual que nasceu numa comunidade sem recurso ou na área rural. Então, eu tenho que considerar uma questão importante, que são os marcadores sociais de gênero. A questão da interseccionalidade é extremamente importante, né? As questões de gênero, a questão de formação, racialidade, qual é o repertório que essa pessoa traz. Por isso que eu disse que a primeira coisa que a gente faz quando uma pessoa entra numa exposição, o educador o acolhe, é fazer o diagnóstico, é conversar com essa pessoa, para saber qual é o interesse dela, qual é a trajetória que ela tá, qual a linguagem que ela utiliza, que é mais fácil para ela, para a gente não ficar moldando as pessoas dentro das nossas caixinhas de entendimento, né? Então, toda a pesquisa hoje que é feita com a pessoa com deficiência não trabalha mais com a questão do modelo médico, a partir da limitação física, mas trabalha com todo o indivíduo integral, né? Qual o contexto que ele está, qual a formação, condição econômica, para aí trabalhar com essa pessoa na sua integralidade, reconhecer essa identidade na sua integralidade. Tem pessoas com deficiência transexuais, né? Tem pessoas com deficiência transexuais e negras. Cada uma vai trazer a sua realidade, né? Tem pessoas com deficiência que são de uma comunidade e tem dificuldades para sair do seu espaço, para visitar uma exposição, tem pouco acesso ao mercado de trabalho, mas tem também aqueles que estão na universidade, que estão atuando profissionalmente, que se desenvolveram em diversos aspectos da vida social, no trabalho. Eu tenho que perceber esse perfil. Eu não posso pensar que a pessoa com deficiência é aquela que está dentro de uma instituição fechada e que ele vai ter aquele perfil daquela instituição. Eu tenho que abrir esse leque e pensar na diversidade deste grupo específico. Então, não adianta pensar que eu vou botar um braille lá e que eu vou atingir a totalidade das pessoas com deficiência visual. Porque se chegar uma criança com deficiência visual que ainda não desenvolveu o uso do braille, eu vou ter que ter um atendimento especializado para aquela criança. Então, eu tenho que pensar que pode chegar um idoso que não teve acesso à educação e não aprendeu o braille. E aí, se eu estou achando que eu vou trabalhar só com a questão da deficiência, simplesmente você vai pensar que está atendendo e não está atendendo ninguém. Aí eu proponho a ideia do design universal para aprendizagem. Então, ele se desenvolveu nos Estados Unidos, esse modelo, em função das escolas públicas, né? Começou nas escolas públicas, porque as escolas começaram a desenvolver um atendimento mais individualizado, pensando na diversidade de pessoas que entravam nas escolas americanas. Ora, eu tenho pessoas de diversas nacionalidades que não falam inglês, que as crianças vão chegando, não falam inglês, pessoas com deficiência, né, que vão entrando no sistema educativo, com esse processo de inclusão ampla nas escolas, e aí os professores mudam seu comportamento em relação a isso, em relação a essa diversidade, e começam a trabalhar com diversos materiais. Então, daí se desenvolveu e está se desenvolvendo para os espaços de museu, porque se compreende que os museus são espaços fundamentalmente de aprendizagem.
Lembrando que eu não estou falando ensino, eu estou falando aprendizagem. Aprendizagem como aquele processo que a gente vive desde que nasce, aprende a andar, aprende a falar e vai até o final da vida aprendendo coisas novas. As pessoas que têm 60, 50 anos, 70, estão hoje entrando nas redes sociais. Elas estão aprendendo o tempo todo a lidar com esse mundo na pandemia. Então, o processo de aprendizagem não é restrito ao sistema escolar, ele é da vida. Então, o museu está nesse universo de espaço de aprendizagem. Então, ele fornece um modelo alternativo de design de museus, né, para programas e espaços de exposições. Isso quer dizer que eu tenho que pensar nisso na hora que eu vou pensar a exposição, não é depois. Porque depois até fica caro. Se você pensar antes, você pensa em soluções para a sua realidade. Daí eu digo, o diagnóstico é extremamente importante. Saber quais são os nossos pontos fortes, nossos pontos fracos e perceber o que eu posso fazer. Eu quero chamar atenção para uma outra questão. As pessoas sempre discutem comigo assim: desenho universal é uma coisa limitante. É um modelo pronto para alguma coisa? Para atender já vem pronto? Não é. Porque ele começa com mapeamento, como eu falei, com diagnóstico. Eu vou ver a minha realidade. E aí, como a gente nos museus tem aquele negócio das boas práticas, tipo copia e cola, o que acontece? Eu acho que eu nunca vou poder fazer um trabalho acessível porque eu não tenho dinheiro para fazer uma placa tátil top. Você não tem dinheiro, você pode trabalhar com materiais alternativos, você pode trabalhar com aquele material emborrachado. Eu vejo tantos museus que gastam uma grana absurda para materiais muito ruins, porque você precisa pensar na questão da textura, do volume, da temperatura do material, para dar sensações diferentes. Aí eu chego lá no museu, tem tudo em acrílico, caríssimo. E as pessoas acham que isso é acessibilidade. Não, acessibilidade parte da sua condição. Então, se você tem um pessoal de arte na sua equipe, vai lá nas instituições que você construiu parceria, pode fazer um material alternativo. Você não precisa fazer o copia e cola das outras instituições. Isso cria uma barreira econômica que as pessoas acham que não pode fazer uma exposição acessível com material barato. Por isso que o desenho universal parte da realidade de cada lugar, de cada espaço, de cada instituição, para que a partir disso você possa ver, eu posso trabalhar com determinada material, eu alcanço determinada condição, e a partir disso fazer. Sem falar que questões de comunicação, de atitudes, não custam nada, né? Então, aí eu estou falando de recursos para essa aprendizagem, pensar no desenho da exposição, saindo da ideia de padronização, né? E da acomodação, né? Envolver a pessoa ativamente na hora que entra na exposição com o conhecimento que está lá exposto, né? Como é que a gente trabalha com isso? Tem 3 princípios fundamentais na estrutura do desenho universal para aprendizagem. Múltiplos meios de representação, múltiplos meios de expressão e ação, múltiplos meios de engajamento. Vamos ver como é que é cada um, que são muito importantes, tá? Quando eu falo de múltiplos meios de representação, é como o que eu vou comunicar, que linguagem que eu vou usar, né? Eu vou pesquisar sobre isso. Inclusão é conhecimento, eu vou pesquisar sobre isso. As pessoas vão perceber aquela exposição de modo muito particular, né? Elas podem ter dificuldades sensoriais, quantos estudantes na universidade têm dislexia e você não identifica isso visualmente? Como é que eu vou organizar esse texto, né? Como ela pode perceber esse ambiente? Há uma pesquisa que diz que muito poucas pessoas leem etiquetas de museus. Mas como eu posso passar a informação sobre a obra de formas diferenciadas? Eu tenho vídeos na internet, eu tenho vídeos legendados, eu tenho tabelas que podem representar o que eu quero passar de informação, gráficos.
eu posso trabalhar essa linguagem de diversas maneiras, mas isso eu tenho que planejar antes, não é? Pensando que as pessoas vão ter acesso a essa informação, vão gostar, de ter interesse, né? Tem mais facilidade de ter acesso à informação de formas diferentes, né? Então, eu tenho que pensar de como eu apresento, como eu represento. Muitas vezes a pessoa pergunta assim para mim, poxa, mas como é que eu vou acessibilizar uma exposição inteira para a pessoa com deficiência? Eu sempre oriento na seguinte questão. Olha, você tem que pensar no conceito fundamental que está ali naquela sala. Qual o conceito fundamental? Qual que é essencial para as pessoas, para eu passar minha mensagem? Bom, então eu tenho um conceito essencial. Esse conceito essencial eu vou apresentar de diversas maneiras. As diversas maneiras que as pessoas podem acessar esse conceito essencial. Então, por exemplo, às vezes eu tenho um museu tradicional que tem uma sala inteira com 100 quadros. Mas qual é o conceito essencial daquela sala? E aí eu vou trabalhar alguns quadros, algumas obras específicas, uma ou duas, que sejam representativas. Né? E vou trabalhar como? Eu posso ter uma placa tátil? Eu posso, mas se eu não tiver esse recurso, eu posso trabalhar com audiodescrição, que vai atingir mais gente do que se eu botasse o braille e se eu colocasse também ali um braille. Então, olha como amplia, né? Quando eu penso que eu posso trabalhar a partir do conceito. Geralmente, quando a gente está trabalhando com museus de arte, eles pensam na parte estética e não pensam no conteúdo fundamental, de qualidade, que vai passar para a pessoa com deficiência. Então, você tem lá um bonequinho para representar o quadro tal, que a pessoa toca. Se é natureza morta, dá uma fruta de plástico para a pessoa com deficiência visual. Queridos, a pessoa com deficiência visual sabe o que é uma banana, o que é uma maçã, o que é um chuchu. Não é isso que é o mais importante, é o conceito da obra, qual é a informação de valor que tem ali. E uma das pessoas com deficiência visual que eu entrevistei, que trabalhava em museu, ele disse na minha pesquisa, eu só fui descobrir quais eram os conhecimentos que envolviam determinadas obras que eu tenho acesso aqui depois que eu vim para o museu, porque antes ficava na questão tátil. E o conceito eu não sabia, ninguém me passava as informações relevantes da criação daquela obra, do artista, da ideia fundamental que ele quis passar. Então a gente reduz a uma relação muito primária, que a gente precisa ultrapassar esta ideia, né, que é limitadora. Design universal, múltiplos meios de expressão. Olha, existem, aí eu estou colocando um outro aspecto importante quando a gente vai pensar numa exposição e no material, seja educativo, de recursos de acessibilidade, né? Existem diferenças nas maneiras como os indivíduos se relacionam com o ambiente e como eles se expressam, né? Eles podem ter dificuldade de interação. Se eu vou fazer uma oficina, eu tenho que pensar nisso. Olha, tem gente que não vai segurar a tesoura legal. Então, tem que ter materiais já cortados para aquele monte, aquele trabalho. Eu tenho que pensar nessas diversas possibilidades. Eu posso ter barreiras linguísticas, né? Então, eu preciso ter uma pessoa com Libras, que através da minha parceria lá com a instituição, eu posso conseguir, não é? Então, eu tenho que ter textos escritos, vídeos legendados que podem ajudar nesse processo de compreensão, né? Múltiplos meios de expressão e ação. Então, isso tem que ser feito na hora que eu estou montando a exposição. Ela não pode ser só visual, né? Ela não pode ser só com texto escrito, ela precisa ter imagens, né? Ela precisa ter uma diversidade de formas para as pessoas interagirem com ela a partir das suas particularidades. E são elas que vão dizer como elas vão interagir. E, por último, múltiplos meios de engajamento. Quer dizer, o envolvimento da pessoa, como ela se envolve melhor. Por isso que eu disse que a primeira coisa, quando a pessoa entra numa exposição, é o diagnóstico, é a escuta. Eu vou perguntar, não vou pensar assim, então esse é cego, eu tenho que dar isso para ele. Não, ele vai dizer, olha, eu tenho baixa visão, e se eu chegar a tantos centímetros da obra, eu vou enxergar ela com autonomia. Beleza. Eu gosto de aprender
de outra forma, eu estou aqui porque eu ouvi falar que tem uma obra tal e eu quero ver, eu estou interessado nesse assunto porque eu estudo esse assunto. Então, a partir do interesse dela, eu vou ter esse movimento de envolvê-la emocionalmente, afetivamente, em função do interesse, e cognitivamente, apresentando conteúdos que vão motivá-la. Né? Então, eu entendo que ela já tem um nível de estudo, eu vou mostrar onde ela pode aprimorar esse seu conhecimento que ela já tem, qual é o repertório que ela já tem. Então, quando eu penso numa exposição, eu penso nesses diversos níveis de linguagem e de conteúdo para atingir o interesse de diversas pessoas, né? E pensar que eu vou, sem determinar para quem, mas trabalhar essa diversidade de níveis de informação para que ela se envolva tanto afetivamente quanto cognitivamente. Bom, e aí eu dou alguns exemplos práticos para terminar de como a gente pode fazer isso, né? Reforçando, os museus ainda trabalham fazendo a exposição todinha, completinha, não chamam educativo, e depois falam para o educativo, se vira aí, se vira nos 30. E aí vão pensar na questão da acessibilidade. Isso não dá certo. Silvilene, qual é o slide desse? Só para ver se eu estou... Esse é o 16. Tá. Vocês viram o 15, os outros anteriores? Eu esqueci de falar, né? Sim. Então, 16. Desculpe, eu vou me empolgando aqui e esquecendo. Então, para terminando aí, colocando em prática, alguns procedimentos importantes, né, para a gente pensar nos materiais, né? Selecionar um conjunto de temáticas flexíveis. Olha, eu tenho que pensar que dentro de um tema que eu escolhi, eu vou ter que oferecer diversos subtemas para atender os diversos níveis de estudo, de formação, de informação, de formação e informação que a pessoa tem. Eu não vou predeterminar esses níveis, ela que vai dizer, a partir do diagnóstico, mas eu tenho que perceber que eu tenho que ter objetivos diferentes nessa comunicação. Então, vamos selecionar um conjunto de temáticas flexíveis. Tem uma experiência interessante no Museu da Inglaterra, que está registrado no livro, né? Que eu esqueci o nome agora da escritora, sobre comunicação em museus. Ela fala que o museu colocou um áudio guia para crianças e áudio guia para adultos. E, para surpresa dela, todas as famílias que entravam, as pessoas que entravam, escolhiam o áudio guia de crianças. Porque as pessoas queriam informações simples. Então, elas procuravam aquele. Ora, se o museu tivesse limitado, só quem tem criança usa esse áudio, olha quanto que ela ia perder de público, né? Que essa instituição ia perder de público. Então, eu tenho que disponibilizar diversos níveis de informação e a pessoa escolhe naquele momento que ela quer ter. Se ela está no momento de lazer, ela vai procurar uma informação mais simples e leve, né? E ela tem que ter direito a essa escolha. Escolher materiais que atendam à necessidade de pessoas com diversas habilidades, interesses, estilo, aprendizagem e preferências. Então, eu não vou pensar no material pensando na deficiência da pessoa, mas em potencializar a habilidade dela e o interesse dela. A deficiência não é a mais determinante. Fornecer várias estratégias de obter conhecimento. Utilizar vários modos para fornecer conteúdo. Então, quando eu planejo uma temática, eu já penso, poxa, eu tenho vídeos legendados, eu tenho informações de níveis mais simples, eu posso utilizar outro tipo de informação visual, eu posso utilizar outra forma da pessoa se envolver com esse conhecimento, pensando que o corpo todo é um instrumento de aprendizagem, sensorialmente falando, né? Planejar considerando o uso de técnicas de aprendizagem interativas variadas, que elas possam usar a sua habilidade. Então, pensar nessa diversidade, né, de habilidades. Providenciar material impresso disponível, também em formato digital. Eu posso disponibilizar isso no próprio site da exposição, já deixar ali o material disponível. Se tiver imagens, eu posso botar uma audiodescrição na imagem já
também disponível anteriormente para a pessoa acessar, e aí no computador dela, com o aplicativo dela, né, com os recursos que ela tem, ela pode acessar essa informação com mais cuidado, para se aprofundar. Eu posso ter materiais de publicação em diversos níveis, de informação mais simples ao mais aprofundado, para pegar o pessoal que está na universidade já estudando esse tema com mais aprofundamento, né? É importante solicitar ao grupo que se comuniquem de forma acessível entre si. Então, se eu recebo um grupo misto de escola, por exemplo, que mais misto impossível, tem crianças com deficiência e sem deficiência, não podemos pegar esse grupo com deficiência e separar e fazer um outro percurso. A gente estabelece acordos. Como é que a gente pode trabalhar com essa diversidade? É assim que a gente trabalha para acabar com preconceitos. Então, olha, a gente precisa, vamos montar uma estratégia, vamos acordar aqui que a gente vai ter tantos minutos para ver essa sala e cada um vai ter acesso a essa informação no seu tempo específico. E quem acabar primeiro espera o outro. É um acordo. Em vez de eu simplesmente pegar esse grupo que tem deficiência, separar dos seus colegas, separar dos seus amigos e botar para fazer numa outra sala outra coisa. Os recursos têm que estar em espaço em comum. O museu é um espaço de convivência e, a partir dessa convivência, a gente quebra discriminações e preconceitos. Então, vamos colocar juntos momentos de discussão, debates com alunos de escola pública, escola particular, né? Alunos com diversas nacionalidades, conversando sobre suas culturas e sobre o tema, sua perspectiva. É nessa convivência que a gente cresce. Fornecer materiais em formatos acessíveis, selecionar e criar materiais projetados universalmente, pensando nesse todo que nos cerca, usar materiais que estão disponíveis em formato eletrônico, digital, com recursos flexíveis, né? A pessoa pode acessar de diversas maneiras, diversas linguagens, esse material digital, né, com audiodescrição, né, com libras e vários recursos. Usar recursos que explorem os sentidos. Olha, o corpo, né? A gente tem uma exposição aí muito voltada para o visual. Como é que a gente pode ter acesso aos conceitos de forma diferenciada, explorando o corpo, sempre pensando no conhecimento, no conteúdo de qualidade. Elaborar recursos visuais com fontes grandes em negrito. Então, esses materiais com a possibilidade da pessoa que é mais idosa ou que tem dificuldade na visão por uma questão da deficiência, ela possa ter acesso à informação, né? Utilizar um computador para ampliar as imagens, selecionar vídeos legendados, aplicar padrões de acessibilidade aos sites. Se eu quero comunicar a exposição, se você não pensar na acessibilidade dessa comunicação, você vai sempre acessar um mesmo grupo, apresentar conteúdos de maneira lógica e direta, sem citar muitos conceitos técnicos, sem explicação, você está restringindo. Criar materiais de formatos simples e intuitivos. Bom, finalizando, a proposta consiste em planejar com vistas à diversidade a partir dela. Então, já sei que eu vou ter um público diverso, eu planejo pensando nela, de forma a buscar transmitir informações de forma eficaz a sujeitos que apresentem diferentes níveis de habilidade e de interesse. Seja por meio de vídeos legendados, organizando grupos diversificados de discussão, troca de ideias, utilizando-se das mais diversas estratégias para conhecê-los melhor, né? Olha o processo de escuta aí presente, né? Então, como eu chegar mais perto dessa pessoa e compreendê-la, antes de tudo. Conseguir desenvolver um trabalho que se diferencia dos tradicionais modelos padronizados, que já passa colocar as pessoas numa caixinha limitante e que costumamos observar nos museus. Então, a proposta de trabalho é justamente não seguir uma receitinha fechada. E a partir da identificação do perfil das pessoas que estão no nosso entorno, que a gente descobriu no mapeamento, a partir do diagnóstico, eu tenho contato, uma experiência mais individualizada dessa pessoa dentro da minha exposição, de forma que ela nem perceba
que a gente colocou aquele recurso para atingir para uma pessoa cega, para uma pessoa surda, mas ela perceber que está tudo integrado num todo único, que isso faz parte de um conjunto que tem sentido e que não é uma coisa à parte. Não, ele está dentro de um planejamento e de uma ideia, de um conceito que eu pensei. Essa é a proposta de trabalho que eu estou trazendo para vocês. Agora você vê como nos enriquece, porque, por exemplo, se eu tenho uma pessoa LGBT na minha equipe, eu vou usar uma terminologia correta, porque ela vai me passar isso, para eu tratar uma pessoa da comunidade LGBT que entra na minha exposição, né? Então, a inclusão é para qualquer pessoa que tenha alguma dificuldade de ser reconhecida no seu valor. E a gente deve pensar sobre isso de forma ampla, né? Que a inclusão não é só para a pessoa com deficiência, mas para qualquer pessoa que sinta dificuldade de acessar.